Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos recebendo o professor, aqui nosso ponto de encontro da sustentabilidade, o professor Eduardo Brondizio. O currículo acadêmico do professor Eduardo Brondizio é fantástico, a sua envergadura acadêmica é conhecida no mundo todo. E a sua participação no nosso ponto de encontro da sustentabilidade é uma honra e confere grande prestígio ao nosso programa de pós-graduação em sustentabilidade. Obrigado, professor Eduardo Brondizio, pela sua participação. Farei aqui algumas informações sobre o currículo do professor Eduardo Brondizio. Ele é professor de antropologia e diretor do Centro de Análise de Paisagens Socioecológicas da Indiana University, Bloomington, dos Estados Unidos. É professor externo do programa Ambiente e Sociedade, NEPAM, aqui da Unicamp. Co-presidiu a avaliação global sobre biodiversidades e serviços ecossistêmicos do IPBES, Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade. É membro da Academia Americana de Artes e Ciências, é membro estrangeiro da Academia Francesa de Agricultura, entre outras coisas. O currículo do professor Eduardo é realmente fantástico e é, professor, uma honra estar recebendo o senhor aqui no nosso ponto de encontro da sustentabilidade. Eu irei passar a palavra ao professor Eduardo Brondizio para a sua palestra. Na sequência, faremos o debate, que será coordenado pelo professor Diego Conte, a quem nós agradecemos. Professor Eduardo Brondizio, esteja à vontade para as suas palestras. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, a todos que estão aí presentes. Eu gostaria de começar agradecendo essa generosa introdução do professor Cândido Filho, muito obrigado. E muito obrigado pelo convite do professor Diego, inicialmente, Conte, que me estendeu. É uma honra estar aqui. Eu queria também parabenizar a iniciativa do ponto de encontro de sustentabilidade e também de fazê-la um evento público. É uma honra estar participando. Vou contar um pouquinho da história desses vários títulos aqui, porque é uma maneira de contextualizar a palestra. Quando eu conversei inicialmente com o professor Diego, eu falei, bom, quem sabe a gente pode dar um sobrevoo sobre o levantamento global de serviços, ecossistemas e biodiversidade, né, o que a gente chama do levantamento global, do Global Assessment, que eu co-dirigi por muitos anos. E, então, essa foi a ideia. Ao longo dos meses, eu venho trabalhando num projeto, que é o projeto Agentes, que enfoca em iniciativas locais de sustentabilidade na Amazônia. Então, quando eu falei de novo com o professor Diego, eu falei, pô, quem sabe eu falar essa questão de visibilização das iniciativas locais que estão enfrentando todos esses problemas na região. E ele me lembrou desse título original. Então, eu acho que os dois títulos têm... Eu combinei as duas coisas da seguinte maneira, e da maneira que eu poderia dar um outro título para essa palestra, que seria Buscando Esperança em Iniciativas Locais da Amazônia, em particular nesse momento. E eu digo buscando esperança porque, não só, como vocês vão ver, quando a gente olha os resultados do levantamento global, que foi concebido e foi feito como o mais compreensível levantamento ambiental global, no sentido de que não enfatiza necessariamente a biodiversidade ou certos serviços ecossistemas, ou o clima, ou outras questões, mas vê e analisou a interação de todos esses processos. E quando a gente sempre está discutindo o levantamento global, a gente também vê a nível global um quadro muito preocupante, como todos vocês sabem, como toda a sociedade está discutindo agora, e é o que nós mostramos nos nossos resultados, mas nós também vemos a infinidade de respostas, iniciativas, organizações e esforços que vêm acontecendo do nível local ao nível internacional
em resposta a esses problemas. E esse é o mesmo contexto do projeto Agentes na Amazônia. A Amazônia talvez nunca tenha passado um momento tão crítico, por vários motivos, que a gente pode falar daqui a pouco, e nesse momento também político-econômico no Brasil, mas também por trás dessa realidade dura da região, existem milhares de iniciativas, de movimentos, de todas as escalas, tentando encontrar soluções, encontrar maneiras de resolver problemas locais, mas também que tenham uma consequência regional. Então, eu vou passar rapidamente por alguns dos resultados do levantamento global, fazer um comentário de onde nós estamos globalmente nesse momento e apresentar também rapidamente o projeto Agentes, mostrar a nossa atividade de pesquisa e alguns resultados para mostrar também, né, essa tensão e esse processo na qual problemas ambientais, problemas de desigualdade, todos eles, né, exacerbados pela pandemia, também são momentos onde se tem novas ideias, novas iniciativas e maneiras de repensar como nós fazemos as coisas para buscar um futuro melhor. Os resultados do Global Assessment, como disse, o Global Assessment é o seguinte: a plataforma IPBS é Plataforma Intergovernamental de Serviços Ecossistêmicos e Biodiversidade. É o equivalente do IPCC para o clima. Ela tem 132 países e foi formada ao longo dos 10 anos, formalmente formada, e né, tem essa missão e essa pergunta de mostrar, de entender e mostrar o papel e a nossa dependência da natureza a nível global em várias dimensões. O levantamento global foi o levantamento flagship, né, como se diz, dessa plataforma, que buscou analisar o estado do planeta entre 1970 e o momento atual, de maneira sistemática, seguindo 5 perguntas, grandes perguntas: qual o estado da natureza, o estado de serviços ecossistêmicos, quais são os responsáveis, as forças responsáveis por essas mudanças, como que nós temos, como têm sido nossas respostas para esses problemas. Inclusive, nós avaliamos o acordo da biodiversidade, avaliamos 10 acordos bilaterais ambientais, né, e como que estão avaliando, e também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Enfim, tentou avaliar desde o estado da situação, as forças que estão transformando o planeta, as consequências para os serviços ecossistêmicos, as contribuições à natureza que nós dependemos, os cenários futuros para os próximos 10, 20, 30 anos e soluções para esses problemas. Então, foi um levantamento que tentou fechar todo esse ciclo de perguntas e permite uma análise mais holística da situação ambiental atual. E esse é um quadro sumarizado nessa imagem, eu acho que muito drástica, né, da escala de atividades humanas que nós chegamos a basicamente dominar muitos ciclos biogeoquímicos do planeta, a maior parte da superfície terrestre, ou transformar completamente, por exemplo, as áreas úmidas do planeta. Então, ele dá essa sumário geral, mas tenta entender as forças por detrás disso. E o que essa figura mostra, é difícil de interpretar em poucos minutos, mas, basicamente, ela mostra que, dos anos 70 até o 2020, como tem sido a trajetória econômica de países em diferentes grupos de desenvolvimento. Aqui nós estamos usando categorias do Banco Mundial, né, que são em níveis de renda dos países, o uso de recursos naturais, o nível de consumo entre países e alguns dos impactos ambientais, nesse caso, poluição e impacto em biodiversidade. O que vocês veem aqui, se vocês, né, podem ler assim rapidamente comigo, cada um dessas curvas e cores representam grupos de países. E vocês veem alguns padrões bem claros. Que a relação entre países em diferentes grupos econômicos não mudou muito nos últimos 50 anos. Né? Agora, você tem um crescimento exponencial
de certos países em certas dimensões. Por exemplo, o crescimento econômico continua a ser maior para o país de maior desenvolvimento econômico, continua progredindo de maneira relativamente lenta para os demais países, enquanto, do outro lado, ao contrário, a extração, produção de recursos naturais, extração de recursos naturais vem crescendo para os países menos desenvolvidos. Uma das questões dessa figura, que mostra bem essa desigualdade global dos benefícios que a gente tem da natureza, é que, para cada unidade que a gente destrói da natureza, ou se apropria, ou extrai da natureza, o ganho econômico para os países em desenvolvimento e menos desenvolvidos é bastante pequeno com o ganho econômico dos países já desenvolvidos. Então, nós, basicamente, vendemos natureza e trabalho de maneira barata. É um período de enorme transformação. A economia, nesse período, cresceu 4 vezes, comércio 10 vezes. E é marcado por algumas características que é importante para a gente entender também o que está acontecendo numa região como a Amazônia. Primeiro, isso que eu falei, né? Deixa eu dar um passo atrás. Desculpa dos meus slides, a maior parte dos meus slides estarem em inglês. Eu não consegui ter tempo de traduzir os slides, são vários, que vêm dessa sequência do Global Assessment para português. Então, eu peço desculpa para isso, vou tentar traduzir o máximo possível enquanto eu falo. Mas, basicamente, isso, um crescimento exponencial com algumas características. Quer dizer, o crescimento econômico por unidade de uso de recurso é pequeno para países menos desenvolvidos e em desenvolvimento. É um crescimento que mostra uma segregação geográfica espacial cada vez maior, da onde os produtos são consumidos e da onde os produtos são produzidos e extraídos. Também mostra um distanciamento dos impactos ambientais. Então, você tem o que a gente chama a segregação do impacto ambiental distante da onde estão os consumidores. Enfim, em geral, você vê um processo de que mantém uma diferenciação econômica entre países, mas também um custo bastante alto econômico e ambiental para países em desenvolvimento. Isso tem outras consequências, que é a distribuição desigual desses impactos dentro das populações, dentro dos países e entre os países, que é uma das coisas que marca muito a trajetória social, econômica e ambiental dos últimos 50 anos, é a crescente desigualdade da distribuição de benefícios e dos impactos sociais, econômicos e ambientais. Uma coisa que nós fizemos no Global Assessment foi, pela primeira vez, fazer uma análise sistemática da literatura e elencar, poder fazer uma análise de valor relativo de quais são as forças que têm contribuído para essa transformação global que a gente tem mostrado. Por um lado, a gente tem esses dois conceitos de forças indiretas, quer dizer, são as forças, os valores sociais, as ideias, as políticas públicas, as instituições e outros fatores que são subjacentes ao que a gente chama dos fatores diretos. E aqui a gente mostra que, globalmente, a gente faz isso também por região, é claro que varia, em ordem de impacto ambiental na natureza, nós conseguimos elencar o uso da terra, mudança de uso da terra, é o maior, vem sendo o maior força de impacto em biodiversidade e serviços ambientais, seguido de extração e extração direta de recursos aquáticos, terrestres, minerais. Mudanças climáticas já é a terceira força de maior impacto em biodiversidade e serviços ambientais. E os cenários que a gente avalia mostram que, claro, vai passando e em algumas regiões já é a primeira força comparado com outras. Seguido de poluição e de espécies invasoras. Então, a gente conseguiu mostrar as diferentes proporções das causas desses problemas, mas também as causas subjacentes desses problemas, né? Desde causas culturais, como a gente vê a natureza, como a gente vê desenvolvimento, a estrutura de instituições que facilitam certas formas de desenvolvimento, a outros processos, como demográfico e conflitos e tal.
Foi um passo importante, porque também a gente permite ver que tipo de respostas e quais respostas são importantes. Quando a gente olha aonde estão esses impactos, nós usamos esse arcabouço de contribuições à natureza, que é exatamente similar ao arcabouço de serviços ambientais, terminologia, algumas outras coisas diferentes, onde nós classificamos, e também aqui através de uma revisão da literatura sistemática, 18 áreas que a gente divide entre serviços de provisão, serviços de regulação de ecossistemas e serviços culturais não materiais. Dessas 18 áreas, essa avaliação dos últimos 50 anos do estado de cada um desses elementos, seja regulação de ar, de clima, de água, habitats, regulação de solo, até questões materiais, produção de energia, comida, a extração de material e até os culturais, dos 18, 14 estão em declínio. Então, isso dá em alguns em muito declínio, um declínio muito acentuado globalmente. É claro que isso varia significantemente entre regiões, mas globalmente esse é o quadro que a gente tem. E esse é um quadro também de preocupação importante a nível global, porque hoje nós estamos num momento onde o impacto que a gente vem tendo, o modelo de desenvolvimento que nós vem tendo, vem se acumulando numa escala global que começa, como o clima e outras funções, ter um efeito cascata que daí se manifesta diferente a nível regional e a nível local. E muito desigualmente. Não se vê por essa figura, mas quando a gente olha por trás dessas tendências de declínio, nessas contribuições que a gente depende da natureza, a desigualdade social em sofrer as consequências desse declínio é muito marcada dentro de países e entre países. Então, aqui tem alguns setores que estão crescendo porque nós continuamos construindo hidrelétricas, continuamos expandindo áreas de produção agrícola, continuando expandindo a área de extração, seja de madeira, seja de minerais. Essas são as únicas coisas que estão crescendo. Então, continuam a se manter como contribuições que a gente se beneficia. O que isso mostra, basicamente, é que o que não tem preço não é levado em conta e está bem em declínio, continua em declínio, mesmo com muitas respostas ao longo dos anos. O Global Assessment, o levantamento global, criou um impacto muito grande em muitas frentes, em vários níveis, mas uma das mensagens mais fortes e que mais tiveram repercussão foi como nós mostramos como entre 500 mil e 1 milhão de espécies estão ameaçadas de extinção nesse século, durante o século, mantendo essas pressões a nível global. E mostrando as diferentes vulnerabilidades de diferentes grupos de espécies. Mas, basicamente, a nível global, basicamente, esses indicadores todos têm decrescido. A extensão de ecossistemas, a integridade de ecossistemas, tamanho de populações de espécies, a distinção ecológica de comunidades, o número de espécies total. E, não menos, muito preocupante, o número de variedades de plantas e animais domesticados, a agrobiodiversidade. Então, quando nós avaliamos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, avaliamos o que se chama Objetivos de Aichi, que são esses 20 pontos aí, eles representam o Acordo de Biodiversidade assinado em 2011 dentro da Convenção da Biodiversidade, e era o objetivo para esta década, até 2020, da gente conseguir fazer progresso em todos esses objetivos. Nós falhamos em quase todos, fizemos progressos extremamente importantes, por exemplo, em áreas protegidas, em espécies invasoras, em inclusão de populações indígenas, comunidades locais, mas, no geral, o progresso foi muito limitado. Porém, e aí tem aí um círculo, esses progressos moderados,
Isso que eu quero prestar atenção agora, porque isso faz a conexão com o que eu estava falando, com o trabalho de iniciativas locais, nesse caso, tentando responder essas pressões. Mas o que eu queria chamar a atenção é que nem tudo é tão ruim assim, né? Quando você olha dentro de cada um desses objetivos, a gente vê muito avanço, seja a nível local, seja a nível de Estado, seja a nível nacional ou internacional. Áreas protegidas, quase alcançamos o objetivo desse acordo 2011, tanto em nível marinho quanto a nível terrestre. Preocupação com a questão de biodiversidade cresceu, a compreensão da nossa dependência na biodiversidade cresceu, certificação como instrumento em vários setores, melhorou bastante a prática em vários setores, sistemas de manejo, implantação de planos nacionais, enfim, uma série de progresso também que vem de iniciativas que as pessoas estão fazendo no chão, entre governos e sociedade civil, internacionalmente. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar essas respostas e o efeito também dessas iniciativas que têm ajudado a fazer mudança, porém, não tem sido suficiente para reverter o quadro que nós estamos agora, seja na questão climática, seja na questão de biodiversidade, seja na questão de desigualdade social e econômica. Bom, eu vou passar aqui para fazer daí um paralelo, que é uma coisa que eu falo bastante, já escrevi muito sobre isso, de como a Amazônia é um microcosmo bastante central, na verdade, desse processo global. Ela encapsula todas essas forças, os dilemas de como desenvolver sem destruir, os problemas de desigualdades sociais e também as respostas e alternativas para esse problema. Então, a Amazônia, ao mesmo tempo, ela tem um processo que eu chamo da grande aceleração amazônica, um processo muito similar ao processo global de aceleração, que começa, na verdade, no final da Segunda Guerra, e daí continua a tomar efeito a partir dos anos 70, como eu mostrei ali, a economia cresceu, quadruplicou, comércio, né, quase 10 vezes, então, e a Amazônia é muito similar nesse sentido, mas também é um incubador de iniciativas e de esperança e de respostas. Muito brevemente, eu venho trabalhando na região há muitos anos. Eu trabalho na região desde no chão, um pouco antes de trabalhar lá no chão, desde 89, alguns anos antes à distância, e trabalho continuamente. E a minha maneira de ver a região e ver esses problemas é conectar a minha experiência no chão, fazendo trabalho etnográfico em várias regiões, longitudinalmente, ao longo do tempo, para entender a perspectiva dessas mudanças, também a partir da perspectiva das famílias que estão vivendo, dos seus ensejos, das suas decisões, das comunidades rurais, das municipalidades locais, na qual, em 30 anos, você vê muitas ideias, fases, momentos e, enfim, esperanças indo e voltando, uma região que não para de se transformar. Vou falar rapidamente, em termos da minha pesquisa, de maneira muito sintética aqui, mas eu tento usar nesse trabalho o que eu chamo de em inglês, Grounded Complex System Perspective. É uma perspectiva de sistemas complexos embasado, vamos dizer assim, que é embasada na realidade local. E o que eu tento fazer nesse trabalho, aqui tem 4 áreas onde eu trabalho em cada uma delas, com perguntas diferentes, mas a minha intenção é sempre conectar esse processo, a transformação regional, que é produto de uma série de forças históricas, nacionais, internacionais, e tal, com as decisões e os processos que estão acontecendo no chão. Como que as decisões dos indivíduos, o seu conhecimento, sua perspectiva sobre a floresta, suas ideias sobre o que é uma boa vida, influenciam suas decisões de uso da terra, de migração, de alianças políticas, e como que essas decisões das famílias a nível local, de diferentes grupos de interesse, acabam criando processos emergentes que transformam a paisagem
em diferentes maneiras, que interagem com processos regionais e que juntos, e que interagem, então, com processos internacionais e que juntos estão transformando a região de uma maneira hoje complexa, comparada com, por exemplo, 30 anos atrás, onde a transformação da região era explicada muito mais por um grupo limitado de variáveis ligados, por exemplo, a planejamento central e implantação de planejamento central, ou a mecanismos de financiamento e incentivos, algumas variáveis que explicavam muito a transformação da região. Isso já mudou há mais de 20 anos, a região já tem um nível de conectividade e articulação física, social, econômica, na qual essas decisões e esses processos interferem com o outro e estão criando realidades muito distintas em diferentes partes da região, mas ao mesmo tempo interconectadas. Aqui eu não vou ter tempo, mas eu uso essa abordagem, por exemplo, para entender como que decisões de unidade doméstica sobre migração e mobilidade influenciam no crescimento das cidades, das áreas periurbanas, como que se formam redes sociais entre áreas urbanas e rurais, como que áreas urbanas também, por um processo de mobilidade, estão se conectando e articulando na região, criando uma realidade que agora está dirigindo a transformação regional a partir dessas conexões interurbanas, físicas e econômicas, e, enfim, como que se interage com o processo de governança territorial e esse processo desordenado de expropriação de terras e de recursos que só foi intensificado nos últimos anos. Então, eu só explicar rapidamente um pouco da perspectiva que eu trago nesse tipo de análise. Eu vou agora mostrar a esperança, né? Mostrar um projeto que tem sido muito enriquecedor, muito prazeroso, porque é um processo concebido com um grupo de amigos, de colegas de trabalho bastante grande, de diferentes áreas, e concebido a partir de um processo participatório no chão, com comunidades, com movimentos, com produtores, e é um processo que ainda está agora, nós estamos no último ano, foi muito atrapalhado pela pandemia, mas mesmo assim está indo muito bem. Então, o projeto é Agentes, o nome do projeto já comunica a mensagem do projeto, é um projeto que visa, né, visibilizar e que olhar para aquelas pessoas, para aqueles movimentos, para aqueles grupos e comunidades que estão buscando alternativas e maneiras de desenvolver e enfrentar os problemas locais com mais justiça e sustentabilidade. Então, nesse projeto, a gente pergunta qual é a contribuição dessas ações locais, porque a gente presta muita atenção na região a grandes ações, a grandes agendas, né, grandes processos, e a gente quer mostrar que muito do que está acontecendo, muito também dos resultados de conservação e outros... 15 minutos. Para. Então, a gente quer voltar a atenção a ver, mostrar e entender a escala de contribuição dessas ações locais. Queremos saber se isso é possível quantificar, mostrar a contribuição de ações locais para questões, por exemplo, conservação, produção de alimento, manejo de recursos que têm importância regional. E entender que fatores ajudam e que fatores limitam essas ações a se transformarem transformadoras, a serem bem-sucedidos e serem duradouros. Eu venho, como eu falei, venho trabalhando na região há muito tempo, e a região é um cemitério de projeto piloto, como muitos de vocês devem saber. É uma região onde você tem fases de ideias, implantações, movimentos, investimentos que criam projetos, que criam iniciativas, e, historicamente, isso tem levado uma grande quantidade, claro, tem seus benefícios, mas uma grande quantidade de frustrações também, porque muitos problemas estruturais não são resolvidos, ou essas agendas de transformações locais são criadas fora e distante das pessoas que estão envolvidas, ou que precisam, ou que, né, que são os objetivos dessas ações. Então, nós estamos enfocando em ações locais,
ações que são baseadas em uma localidade, que são implantadas localmente, na qual as pessoas locais se sentem donas dessas ações, mas também envolvem colaborações com sociedade civil, entre grupos, com governo, com organizações internacionais, enfim, uma série de processos. Então, é aí que nós estamos enfatizando. Nós temos trabalhado em 3 grandes áreas, em particular na A e B, que é na região do estuário delta do Amazonas, até o Vale do Acará, que vai ali a região de Tomé-Açu, para quem conhece, uma região muito interessante, e a região de Santarém e da Transamazônica, que pega o espaço entre o Xingu e o Tapajós, a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém. Também é um mosaico de processos, iniciativas e conflitos. E também na região, de certa maneira, na região do Acre e na trifronteira com o Peru. Tem um grupo trabalhando exclusivamente com iniciativas no Peru. E é um processo participativo. Então, nesse projeto, nós temos, de um lado, bom, primeiro, nós temos um processo participativo, que é refinar as perguntas, os objetivos do projeto a partir de oficinas e de trabalho de campo envolvendo iniciativas e grupos e lideranças e organizações locais. Nós fizemos uma série desses workshops para desenvolver o arcabouço do projeto. Por outro lado, nós temos uma plataforma geoespacial documentando e tentando mostrar a distribuição dessas iniciativas, e um banco de dados que hoje tem em torno de 200 tipos de iniciativas espalhadas por mais ou menos 900 localidades e 174 municípios. E durante o processo aqui, no primeiro ano, nós fizemos muitos desses trabalhos, documentação e trabalho participatório. Aqui são uma série de relatórios que são produzidos nesse processo. Os relatórios são produzidos, são distribuídos de volta para os participantes, e aí junto nós temos um resultado que já é um produto dessa interação, mostrando as iniciativas, as dificuldades, os desafios, as possibilidades e tal. Com a pandemia, nós começamos a fazer também bastante workshops virtuais. E aqui é um pôster de uma série de 12 workshops que os colegas, o Christian e a Adriana, organizaram com organizações ali da região do Peru. Foi extremamente bem sucedido. Nós também fizemos workshop com colaboradores em Santarém e estamos planejando um outro agora para a região de Acará. Então, é uma maneira de compensar a limitação de não poder estar lá no campo, que é uma coisa que a gente tinha planejado bastante. E eu daqui dá uma geral do tipo de iniciativas que a gente está falando. Tem muito mais, uma diversidade muito grande, mas aqui eu acho que mostra uma série de atividades interessantes. Então, por exemplo, iniciativas, várias delas, inclusive, são iniciativas que estão buscando uma transição agroflorestal, né? Como alternativa, tanto para melhorar a renda, melhorar a diversificação da produção, acesso a mercado e recuperar, renovar áreas já degradadas, ou pastos improdutivos, ou áreas de capoeira sem muita produtividade. Então, a gente vê bastante ao longo da região esse processo de difusão bastante bem sucedido em vários formatos de sistemas agroflorestais, apicultura, consórcios. É fascinante ver a diversidade e como isso melhora a renda, né? Atinge, primeiro, uma produtividade muito melhor do que outros sistemas, seja gado ou seja monocultivo, e mercados que são mais específicos e bastante valorizados para frutos locais, óleos e outras coisas. Um outro grupo que eu quero chamar a atenção, que é totalmente invisível, para mim é um dos mais fascinantes que tem, é a infinidade de microindústrias que estão nascendo das mãos das pessoas na região, localmente, quase todas sem ajuda, algumas bem assessoradas. Por exemplo, o caso da Conflona, que hoje tem um sistema de manejo florestal
que emprega centenas de pessoas e um manejo sustentável, também uma fábrica de móveis que agrega o valor, com designers de São Paulo, encontrando alternativas de manejar a floresta sustentavelmente, dar emprego para as pessoas lá e criar um produto que tem valor. Ao mesmo tempo, por exemplo, a mesma cooperativa não consegue beneficiar suas toras, tem que vender suas toras brutalmente, é um valor super baixo comparado com o valor de mercado, mas consegue ter uma fábrica de móveis. Então, são coisas interessantes. Microindústrias que mulheres locais vêm desenvolvendo, novos produtos, aproveitando de experiências que aprenderam, por exemplo, que o pessoal do Acre aprendeu antes, com, por exemplo, o couro de borracha. Enfim, tem uma infinidade de pequenas indústrias, cooperativas, interassociações que estão buscando diferentes tipos de inovações. E eu vou falar um pouco da correlação entre esses diferentes tipos de iniciativas, que é uma coisa bem diferente do que a gente tinha antes. A gente vê isso, tenta analisar isso de uma maneira histórica e tentando entender o processo por detrás dessa iniciativa. Então, eu até dividi um paper com o professor Diego, que a gente escreveu recentemente, que conta um pouco essa história que eu estou contando para vocês, mas tem uma parte histórica bem detalhada, porque a gente tenta mostrar isso dentro de um contexto histórico da região. E essa figura aqui, ela mostra as barras vermelhas de desmatamento, alguns programas importantes em cima sobre lidando com essa questão de desmatamento, e embaixo, vocês vão ver, são maneiras de a gente organizar as forças de transformação da região. Então, os paradigmas, as fases que, primeiro, tem esse desenvolvimentismo que está mais do que nunca em voga no Brasil atual, um desenvolvimentismo bastante destruidor, que deixa um rastro de terra improdutiva e populações pobres na região, mas teve um papel e tem um papel transformador muito grande, numa visão bastante como eu diria, uma visão, vamos dizer, do meio do século XX de desenvolvimento. Ocupar e crescer a base de produção de biomassa, crescer a base de produção mineral, buscar recursos na região para aumentar a taxa de exportação nacional. Não importa muito o que fica para trás, é um processo que deixa rastros na região que vão continuar marcando a região por muitos anos. Nós entramos, então, num processo nos anos 90 que a gente chama de um socioambientalismo transnacional, um socioambientalismo com uma base forte em movimentos sociais e no movimento ambiental brasileiro, que se alia com movimentos sociais nesse período, e mais ou menos até 2010 é um processo que, ao longo com o programa, o PPG-7, que foi fundamental na transformação da região de muitas maneiras, o socioambientalismo conseguiu implantar uma série de avanços na região, por exemplo, com reconhecimento de território indígena, valorização de comunidades locais, valorização de sistemas produtivos locais, sistemas de manejo comunitário de pesca e de outros que são muito bem-sucedidos, e outros. E, mais recentemente, que a gente chama de esquemas de mercado, que desde os anos 2000, uma série de instrumentos que visam buscar respostas e alternativas a partir de incentivos econômicos. E agora, claro, esse grande guarda-chuva, que significa muitas coisas, que é o guarda-chuva da bioeconomia, também, de certa maneira, em certos momentos, usado e falado de uma maneira como uma panaceia, em outros momentos, na verdade, abordando questões importantes e reconhecendo a complexidade dos problemas históricos da região. A gente também interpreta esse processo, principalmente com o tipo de comunidades que nós estamos trabalhando, que são populações rurais, pequenas, ou ribeirinhas, ou colonos que estão na região desde os anos 50, por exemplo. A gente mostra uma série de processos importantes para entender como eles são hoje. E, entre eles, o que a gente chama de esses enablers, esses processos capacitadores. O movimento de liberação
Teologia da Libertação e o de Movimento de Educação de Base foram fundamentais em criar e em organizar e dar direitos à terra e dar uma voz e uma visão uma visão de futuro, vamos dizer assim, para muitas comunidades rurais que, na época, na região, eram ou colonos recém-chegados ou eram meeiros ou residentes de grandes moradores. Eu trabalho na região desde o final dos anos 80, e eu vi esse processo de transformação, eu acompanhei dezenas de processos influenciados por esses movimentos em comunidades, assim, e vejo tanto as contribuições positivas, que até hoje estão por aí, e as contribuições negativas também, que a gente pode falar depois, da implicação dessas ideias na transformação da vida das comunidades e do meio ambiente. O PPG-7 foi fundamental nesse processo. Ele não só permitiu a consolidação da governança ambiental, do monitoramento ambiental a nível nacional, e consolidou esse programa, que depois teve um papel muito grande com a implantação do PPCDAN em 2005, em controlar desmatamento até 2012, bastante, quase 80%, mas também o PPG-7 está por trás da expansão da criação de áreas protegidas, de terras indígenas, de projetos locais de manejo sustentável, de iniciativas iniciais de pequenas indústrias, de agregação de valor. Então, uma série de programas, até quando foi descontinuado, teve uma importância muito grande. E esses mecanismos de mercado, que ficando sendo bastante comum a partir dos anos 2000, e políticas socioambientais de vários tipos que foram implantadas e que têm uma influência direta nessas iniciativas que a gente vê hoje. Eu não vou ler essa aqui, porque tem muito detalhe, mas nesse artigo que eu mostrei aqui são alguns pontos de referência ao longo dos anos que a gente acha são importantes para entender essas iniciativas locais hoje. É um processo interessante, porque tanto acompanhando lá como hoje acompanhando as pessoas que participaram disso, é um processo que é uma mistura de entusiasmo com essa síndrome do projeto piloto, que começa, traz entusiasmo, as pessoas investem, depois acaba. Deu muita experiência para as pessoas, isso é uma coisa que eu vou falar, porque hoje elas estão construindo sobre essas experiências passadas para se preparar melhor e para ter iniciativas mais sustentáveis. Aqui a gente está mapeando 142 iniciativas do nosso banco de dados, no gráfico de baixo. O gráfico de cima é o mesmo que vocês viram antes de desmatamento. E vocês veem a distribuição, em geral, dessas iniciativas no mapa aqui, que estão em todo lugar. Eu pus esse gráfico aqui porque é o seguinte, aqui mostra o número de iniciativas começando em diferentes anos. E é muito interessante que, claro, tem um período muito grande, que depois de 2004, quando a gente teve o pico de desmatamento, você tem ali um começo de muitas iniciativas, depois para, e depois, quando você recomeça esse processo de expansão, de expansão agrícola, mineral, madeireira e tal na região, você vê que tem um crescimento muito grande de iniciativas. Então, tanto, eu acho, um processo de resposta a esses problemas, como é um reflexo da experiência que as pessoas ganharam ao longo do tempo, que permitiram, nos últimos 10 anos em particular, implantar iniciativas e buscar soluções localmente. Essa terminologia aqui nós já mudamos, mas dá para ter uma ideia. A distribuição de iniciativas tem tudo quanto é tipo de iniciativas que a gente está incluindo aqui, cada um com seu enfoque principal, mas de uma maneira ou de outra contribuindo para esses objetivos de melhorar socialmente, ambientalmente uma realidade local. Mas são projetos, cooperativas, diferentes tipos de associações organizando e promovendo iniciativas, programas que são implantados em vários lugares,
diferentes maneiras de pensar sobre sistemas agrícolas, então um processo de mudança e adoção de novos sistemas agrícolas e, como eu disse, uma variedade de microindústrias que estão na região. Então, já estou aqui, eu acho que chegando a meia hora, eu não quero passar muito para a gente poder conversar, eu vou dar um tour dessas iniciativas que a gente tem documentado e visto. Aqui exemplos de sistemas agroflorestais, nós não fomos em todos, mas você tem uma ideia de regiões onde tem processos de difusão, de expansão, experimentação, com diferentes sistemas de produção, com sistemas mais sustentáveis e muito mais rentáveis também de produção, e se vê isso pela região toda. Aliás, eu não falei isso no começo, eu trabalho com o açaí, comecei a trabalhar com açaí no final dos anos 80, antes de começar um processo, até no meio de um processo de expansão regional. Então, eu venho acompanhando esse processo da intensificação agroflorestal e dos produtos para mercados locais já há muitos anos, e posso falar disso depois um pouco, se tiver interesse. Isso aqui é uma das áreas que a gente vem acompanhando, a difusão de sistemas agroflorestais na região. Recuperação de pasto com sistemas agroflorestais. A gente vê muito também em muitas áreas onde você tem pastos assim, pouquíssima produtividade, ou capoeiras também, e você vê essas técnicas sendo usadas e o pessoal se organizando em viveiros comunitários. Aqui já é um bom exemplo onde uma iniciativa do Idaflor, do estado do Pará, por exemplo, ele dá apoio para comunidades formarem seus viveiros, mas elas que têm que daí produzir muda, cada grupo de família decide que grupo, que conjunto de mudas eles querem produzir, como que eles querem desenvolver o seu sistema agroflorestal, o reflorestamento. Então, é um processo muito interessante, porque dá essa parceria, funciona bem, cada um tem a sua responsabilidade, mas também permite às famílias, que é uma coisa que a gente vê assim, renascer nesse processo em muitas comunidades, é ver o sistema, a produção de alimento, esse processo que eles estão, de maneira que é criativa, que permite criatividade, que permite inovação, que permite buscar... Então, vou passar rapidamente aqui. Aqui, o sistema florestal de grande escala, o seu Mitinori, na frente desse pasto, por exemplo, toda aquela área lá atrás, parece uma floresta, é um grande sistema florestal, altamente rentável, deve ter renda, eu diria, 10 a 20 vezes mais do que tem esse pasto em frente, aliás, talvez mais ainda, emprega uma quantidade de gente significativa. Eu gosto muito dessa foto, porque é um bom contraste entre as duas possibilidades e realidades produtivas da Amazônia. Esses são alguns sistemas de manejo sustentável florestal que a gente vem tentando documentar, e de uso de madeira. Muitos desses também produtos não madeireiros, que são, eu acho que é uma economia até maior, porém é invisível, não computada, não se tem praticamente dado confiável sobre a importância desses produtos não madeireiros, envolve uma quantidade enorme de jovens, de mulheres, mas são economias inteiramente invisíveis na região. Pequenas cooperativas e cooperativas de processamento para tentar agregar valor no local e tentar ter um pouco mais de verticalização e controle e captura de valor. O manejo comunitário de pirarucu, de tartaruga, de pirarucu talvez seja um dos mais bem-sucedidos. A população de pirarucu estava a ponto de declínio quase total há 20 anos atrás, ou por aí, quando começa sistemas de acordos de pesca em lagos e sistema de manejo comunitário. Hoje é um dos sistemas mais bem-sucedidos, com mais de 500 comunidades em sistema de manejo comunitário, e a população de pirarucu recuperada pelo menos a um nível de captura sustentável. Também a gente tem tentado documentar e mostrar a enorme quantidade de organizações de mulheres que fazem uma diferença enorme na vida de onde elas vivem, mas também formam redes muito grandes, de impacto muito grandes. Enfim, isso é só um pequeno tour, eu acho que eu diria ser
verdadeiramente a ponta do iceberg que tem na região. Queria, indo para a conclusão, na verdade, falar uma coisa interessante comparada com momentos anteriores, né, desse tipo de projetos, iniciativas e tal, é que hoje, mesmo que você vê um grupo, uma iniciativa que ela começa para resolver um problema de produção ou de manejo de recursos, por exemplo, o sistema agroflorestal, manejo de pirarucu, o que quer que seja um foco de entrada, hoje elas são feitas de maneira que os grupos ou indivíduos também articulam a parte de mercado, de agregação de valor, ou pelo menos tentam buscar maneiras de também se conectar com isso, e também de desenvolver sistemas, parcerias e governança para permitir o uso sustentável desses recursos e a perpetuação dessas iniciativas. Então, isso é uma coisa interessante que a gente tem visto, que é as iniciativas hoje não são mais isoladas. Vamos resolver o seu problema de produção, ou vamos fazer isso com essa fruta que tem demais aqui. Mas são iniciativas que tentam buscar integrar essas diferentes dimensões para conseguir se perpetuar e vencer os muitos obstáculos que estão por detrás dessas. Muitas dessas comunidades conseguem se suceder no manejo, na produção, na produtividade, em tudo que você possa imaginar, porém não tem como chegar ao mercado ou chega numa condição de muita desvantagem, onde todos esses esforços são perdidos por causa das deficiências infraestruturais regionais. Então, a gente tem observado, ou tentando entender e observar, né, esses resultados sinergísticos, né, essas iniciativas estão levando para a transição de paisagens, criando conectividade, criando paisagens ambientalmente e ecologicamente mais sustentáveis, estão levando a melhoria na qualidade de vida, no bem-estar de comunidades. Se os arranjos de governança estão sendo suficientes para solucionar as pressões múltiplas da região, e, entre outras coisas, tentando sobrepassar as opressões na região, principalmente para populações locais, populações ribeirinhas, populações indígenas, populações quilombolas e tradicionais em geral, que, mais que nunca, estão, de novo, na mira de todas essas pressões, sofrendo pressões incríveis na região. Muitas organizações que a gente faz diálogo e as pessoas estão sofrendo e vêm sofrendo, como nunca antes, ameaças físicas, ameaças violentas, tendo carro queimado, sendo raptadas, tendo pressão de vários agentes da sociedade que estão né, na região para se beneficiar e expropriar seus recursos a qualquer custo. É um momento muito difícil, de uma certa maneira, mas também um momento com bastante esperança. E a pandemia também, apesar de criar um nível de dificuldade inimaginável, também criou novas maneiras de criarem alianças, novas maneiras de alcançarem mercado, e também estão buscando solução dentro desse contexto. Bom, para terminar, é isso, só alguns pontos. Essas iniciativas estão ganhando um papel cada vez maior na região. Elas estão na frente de confrontar essas pressões de expansão de indústria extrativa e outras forças na região agora. Estão encontrando novas maneiras de se organizar, tentando achar novas maneiras de vencer esses obstáculos. O papel de governos, no nível federal, estadual, local, é fundamental, porque elas têm um limite do que elas podem mudar em estruturas tão desiguais. E a gente vê, ao longo de várias décadas, e quando você tem políticas públicas ou você tem iniciativas que se aliam com anseios locais, se aliam com necessidades das municipalidades, você encontra um ponto muito produtivo de trabalho. Infelizmente, hoje, todos esses níveis estão não só desalinhados, como conflitantes. A gente vê ainda muitas municipalidades também, por outro lado,
buscando, tendo uma voz maior nesse caso, por causa do vácuo criado em outros níveis. Enfim, é um momento de reconfiguração e de busca de oportunidades numa situação bastante difícil. Eu vou parar por aqui, agradeço a atenção, espero que não esteja falado por muito tempo, e, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, professor Brondizio. Foi incrível, assim, nós temos aqui já alguns comentários, algumas perguntas no chat. Eu queria começar aqui com um comentário que o professor Vinícius Ferrari, que é do CEA, enviou. Ele colocou aqui o seguinte: tanto o artigo quanto o projeto do professor Brondizio deveriam ser apresentados aos líderes mundiais da COP26. Seria um ótimo contraponto ao obscurantismo recente da diplomacia brasileira. Acho que essa é uma boa provocação, porque a região da Amazônia, a gente sabe que existem lá vários conflitos territoriais, principalmente sobre o uso e a exploração da terra, e a sua palestra foi muito interessante, até no sentido de trazer iniciativas que, por exemplo, a bioeconomia ou a economia criativa, elas também podem gerar impacto econômico local, mas ao mesmo tempo sem gerar um impacto ambiental negativo. E aí a minha pergunta de largada para você seria: como dar escala a estas iniciativas? Elas de fato promovem também o desenvolvimento econômico para essa região e essas famílias? Então essa seria a primeira pergunta aqui para a gente iniciar a nossa conversa. Muito obrigado. Bom, primeiro, obrigado, professor Vinícius, pelo comentário sobre o projeto. E, independente desse projeto, eu concordo plenamente. Eu acho que são esses tipos de esforços que as pessoas têm que estar vendo, por exemplo, na COP26. Não só porque, né, é uma maneira de você contrabalancear, né, todas as frustrações que a gente tem esperando um grande acordo global, né? Então, a importância de ver e de não paralisar as pessoas com a falta de um acordo. E eu acho que quando a gente vê as pessoas fazendo, e tem iniciativas em todos os níveis, pelo Brasil todo, por tudo, que empodera as pessoas e mostra as possibilidades, né, de também contribuir com isso. Só um parênteses, me lembrou bastante uma pergunta quase igual, que a minha colega aqui na época, Elinor Ostrom, logo assim que ela ganhou o prêmio Nobel, ela foi para a COP de Copenhague, se vocês lembram, em 2009. E a COP de Copenhague foi uma frustração, foi considerado um fracasso enorme. E uma das mensagens dela naquela COP também, né, em direção à proposta dela da necessidade de ter uma visão policêntrica, de governança policêntrica para esse problema, foi exatamente isso que você falou. A importância de mostrar que atividades individuais, locais, de grupo, fazem a maior diferença. Não podem esperar, né? E tem que mostrar, por exemplo, mostrar o caminho para esses grandes acordos que a gente está esperando. Questão de escala e desenvolvimento econômico. É o que nós estamos tentando entender. O que facilita certas iniciativas a ganharem escala, né? Então, tem uma série de fatores que a gente tem começado a entender que faz a diferença na possibilidade de certas iniciativas ganharem mais escala. Eu acho que é difícil até dizer como, né? Mas é uma combinação entre questão de liderança, né? Questão de espaço e direito de organização para se poder mobilizar, e incentivos econômicos ou incentivos, de alguma maneira, que dá um pontapé inicial. Por exemplo, a questão dos viveiros que eu mostrei. O Idaflor tem um processo assim de dar sementes, que a gente dá o material, forma o viveiro, tal, dá uma assistência. As comunidades implantam e começam a desenvolver sistemas agroflorestais. Enfim, hoje são, eu não sei quanto, mas perto de 200 viveiros assim,
com comunidades, cada uma com dezenas de famílias, que estão criando seus sistemas agroflorestais, transformando regiões inteiras em sistemas que eram de plantação de cultivo de corte-queima a cultivos agroflorestais. E a gente vê escala nisso. Então, você pega na região do Acará, por exemplo, hoje a gente já vê que esses sistemas de produção, por exemplo, agroflorestal, já tem ganhado uma escala regional e já faz uma parte significativa da economia regional. Então, é um exemplo que vem ganhando escala. Eu estudei o açaí. O açaí veio das mãos de ribeirinhos. O conhecimento, as técnicas, a intensificação e a expansão de produção. E ela passou de ser, no final dos anos 80, uma atividade de eu diria, talvez umas 2 dúzias de municipalidades ao longo da história, eu, inclusive, tenho esses mapas para mostrar, para ser uma atividade que hoje é praticada em 90% dos municípios da Amazônia. Então, é uma atividade que ganha escala, claro, ganhou uma indústria, ganhou um mercado internacional. Eu tenho muito para falar disso, porque eu venho fazendo essa crítica há muito tempo, mas tem a ver tudo com a sua questão de desenvolvimento econômico. E aí que a gente vê os grandes gargalos, tanto da visão de desenvolvimento, como na estrutura de mercado econômico na região. O açaí é o melhor exemplo. Ele ganhou escala a partir da produção de indivíduos que foram respondendo ao mercado através de intensificação com as técnicas que eles conhecem. Se tornou uma indústria de vários bilhões de dólares hoje. Quase toda essa economia passa entre mãos privadas de produtores e corporações. Ela não passa pelo sistema público. Então, você tem municípios que produzem centenas de milhões de dólares em valores de município que não captam quase nada desse valor. Então, você tem economias muito bem-sucedidas, de grande escala, mas uma estrutura de agregação de valor que é proporcional à distância que um produto toma da região. Então, a questão do desenvolvimento econômico na região, você tem esse aspecto do que é visível, o que é invisível. A gente computa número de cabeças de gado, quantidade de soja, torno de madeira. A gente não computa os custos disso, mas a gente não computa a contribuição de pequenos produtores, sistemas agroflorestais, numa economia de frutos que é gigantesca, e produtos não madeireiros, que é gigantesco, elas não aparecem na maneira como a gente pensa em desenvolvimento econômico. Então, tem problemas estruturais muito sérios que se reforçaram nos últimos, não só nos últimos 2 anos, na última década e até antes, que é um processo de continuar olhando para a região como uma fonte de biomassa e uma fonte de pedras. E isso como uma fonte de desenvolvimento econômico nacional. A nossa mentalidade de desenvolvimento econômico é uma mentalidade do século XVII. E ainda é baseada numa economia de biomassa e pedra, não numa economia de transformação, agregação de valor e verticalização dos recursos a nível local, para que o valor seja captado localmente. Então, a região tem muitos sucessos de escalonamento e de economias de grande impacto que são ou invisíveis ou não permitem que sejam distribuídas na região, tanto pela falta de captação de imposto, como a falta de processamento, que acaba não gerando empregos na região, e na qual os produtos vão ganhar seus valores longe dali. Perfeito. Foi excelente. Eu acho que, de alguma maneira, respondeu uma outra pergunta que nós tínhamos aqui, e eu vou até produzir ela agora em forma de comentário, que ainda há, por exemplo, iniciativas do governo que propõem, por exemplo, a exploração mineral, enquanto, até a partir dessa fala, a gente vê que existem várias iniciativas que agregam muito mais valor para a região, geram desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo que geram
também a preservação ambiental e evitam a escassez ecológica e assim por diante. Teve até uma vez, eu vi um dado, né, que grandes propriedades rurais é uma coisa impressionante, assim, porque às vezes você até gera um aumento de PIB, né, porque elas realmente são grandes produtoras na parte agropecuária, porém não contratam quase ninguém localmente, não há necessidade de contratação de mão de obra e gera um impacto ambiental enorme, né? Então eu acho que aquela fotografia que você mostrou do pasto e ao fundo a agrofloresta, assim, é uma coisa que deixa bastante claro para qual caminho, né, que a gente deve seguir. E aí, Brondizio, eu queria te fazer uma outra pergunta. No início da palestra, você falou bastante também sobre os serviços ecossistêmicos e apresentou alguns dados de escassez ecológica, do declínio que nós estamos aí ainda vivendo. E em cima disso, com toda a sua experiência, você acha que a gente tem ainda um ponto de reverter a situação? Isso ainda é possível? E você falou uma outra coisa interessante, né? Que o que não tem valor, aparentemente as pessoas elas desprezam, não consideram como algo importante. Como levar essa concepção do valor em bens naturais que por vezes eles não têm um valor mensurável, né? Quando a gente fala da economia tradicional. Então eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Ótima pergunta e também, bom, fazer 2 comentários primeiro. Exploração mineral. Nós estamos num momento crítico de exploração nessa questão a nível nacional, em particular na Amazônia, em particular em terras indígenas e não em particular em terras de indígenas isolados. Uma grande quantidade de pedidos, a quantidade de pedidos de licença de mineração nos últimos 2 anos fez assim, exponencialmente, tipo 4, 5 vezes ao que era em 2017. Só esperando mudanças que agora a gente tem. Temos a PEC 215 ou 225, que veio desde os anos 2000, tentando mudar a demarcação de áreas protegidas, áreas indígenas, área quilombola. A PEC 490, que é 490 mesmo, que é a do marco temporal, e a PEC 191, que é sobre mineração em terras indígenas. Você frente e outros decretos presidenciais também visando a mesma coisa. Nós estamos num momento extremamente crucial da discussão da questão da mineração na região e dos benefícios, dos custos, e quem se beneficia e tal. Enfim, o que nós temos no momento é o que se chama um business as usual, né? Nós conhecemos a história de mineração na Amazônia há 50 anos, tem alguns pontos positivos, tem muitos pontos negativos, mas tem também a lição de como o valor econômico dessa mineração é ser traduzido para o Brasil, ou não. Continuamos uma economia de exportar pedras. Em relação ao PIB, é interessante, você realmente falou, tem grandes produtores, a soja aparece no PIB. É a mesma pergunta que você comentaram, que você estava falando da questão dos serviços ecossistemas que tem ou não tem valorização. Esses sistemas aparecem no PIB porque eles são contados. A gente não conta a contribuição da produção de vários frutos, de óleo de andiroba, de transformação de produtos locais, de produção de sistemas agroflorestais. A gente mal conta a produção do maior produto regional, que é o açaí, e ainda chama de extrativista, que coloca o produtor numa posição social muito desigual, que é parte de uma questão cultural nacional, de hierarquias sociais. Enfim, se eu começar a falar de açaí aqui, eu não vou parar. A questão de reverter serviços ecossistemas a nível global. Eu diria assim, primeiro, nós temos todos os instrumentos. Quando você olha e faz uma revisão das respostas que a gente vem tendo desde os anos 80 aos problemas ambientais, respostas a nível local, municipal, estadual, nacional, respostas de acordos internacionais, e as técnicas, tecnologias, práticas de manejo, a gente vê bons exemplos e vê respostas em todos os níveis. Isso que é importante a gente reconhecer.
a gente vem mostrando maneiras. Então, você vê ao nível de comunidade ou a nível de grandes regiões a recuperação de serviços ambientais, a restauração de bacias hidrográficas, restauração de populações nativas. O caso do Pirarucu é um exemplo. A população quase em colapso, hoje altamente produtiva e altamente rentável. Então, a gente tem exemplos de recuperação, de restauração, de manejo em todos os lugares. No Brasil, nós estamos cheios de bons exemplos disso. Então, é possível, nós sabemos, tem muita gente fazendo, porém, insuficiente pela escala de problemas que vem se acumulando a nível global. E a questão é que nós passamos numa situação, em muitas regiões e a nível global, de um processo de absorção de impacto para um processo de saturação de impacto. Então, nós começamos a ver essas saturações, o clima é um exemplo, por causa de gás de efeito estufa. É um processo de saturação. Você vê isso agora sendo cascadeando, né, para a acidificação do oceano, mudança de temperatura, tudo isso que a gente tem visto. Então, essa é a questão, que alguns problemas, as iniciativas que a gente tem de baixo para cima, ou a nível regional, não são mais suficientes para serem abordadas. Então, a questão do clima não dá para se trabalhar independentemente, porque é um recurso comum. E um recurso comum, qualquer recurso comum, a nível local, a nível global, ele tem duas dimensões fundamentais. Se alguém se apropria, tem menos para outra pessoa. E se a gente não contribui, o sistema colapsa. Então, a nível global, sim, tudo isso é revertível. E muitos são revertíveis a nível local, ou a nível de uma bacia, a nível de um bioma. Quando a gente implementa novas maneiras de pensar, novas técnicas, valoriza o valor da água limpa, do peixe que chega, do céu sem poluição, né, as oportunidades que a gente tem, tudo. E agora tem um limite, e nós já estamos naquele limite, no sentido de que problemas de clima, alguns problemas de biodiversidade, alguns problemas da questão do ciclo de água, ciclo de nitrogênio, ciclo de fósforo, e vários outros que têm um controle humano muito forte, precisam de ações para ser revertidas que sejam de coordenação em grande escala. Perfeito. Isso acho que chama bastante atenção, que é necessário que primeiro a gente rompa com o paradigma de que é possível crescer economicamente em um planeta finito de uma maneira infinita. Acho que não há como. E aí, talvez um caminho, né, de solução, acho que frente a todas essas reflexões, é mesmo o desenvolvimento baseado na sustentabilidade. E aí todas essas iniciativas mostram, e eu fico muito contente de ver aqui que há ainda solução, né? Nós não estamos em um ponto do caminho onde não há mais volta. E eu queria até passar aqui para a pergunta do Sandro, com base nisso, e talvez a nossa última pergunta, que nós já estamos aqui às 3h25, olhando para o futuro. O Sandro ele pergunta o seguinte, né, a impressão que temos é que mudanças só ocorrerão quando o mundo não oferecer mais condições de vida aos seres humanos. É uma dicotomia, para onde vamos? Qual o futuro para os nossos filhos? E eu acho que o professor Brondizio, de alguma maneira, ele já falou sobre a necessidade da consciência humana expandir, e de alguma maneira ela está permeando todos esses processos de decisão, de governança, dos arranjos locais. Então, eu queria ouvir a sua perspectiva sobre o futuro, professor Brondizio. Então, qual o futuro para os nossos filhos? Para que caminho nós estamos indo? Eu sou um otimista crítico. Porque essa é boa. Porque senão é difícil manter a esperança. Sim. Se a gente abre o jornal hoje em dia, já fica difícil. Eu acho que aqui o que o Sandro está dizendo é uma coisa interessante, porque tem várias teorias, na verdade,
de transformação social que são baseadas em momentos de transições, né? Esses momentos críticos de transição. Muitas dessas teorias, na verdade, são baseadas na ideia de que a gente tem que chegar num ponto crítico, seja da falta de floresta, seja da falta de água, para poder ter uma reação coletiva suficiente para responder dessa. É uma maneira de ver o mundo, e para algumas coisas, empiricamente, realmente você vê que até chegar naquele ponto crítico, as pessoas não estão agindo. Parte dessa ideia, e parte de uma coisa que eu acho que acabou virando inconsciente na maneira como a gente pensa de desenvolvimento e trajetórias, é que inconscientemente eu acho que a gente acaba traduzindo a teoria do Kuznets de uma maneira a naturalizar todo esse processo aqui que você está falando. Quer dizer o quê? A gente aceita e acaba achando normal que nós temos que passar por um período de desigualdade social, onde poucas pessoas acumulam bastante dinheiro, para depois poder ter um processo de distribuição e melhoria da sociedade como um todo. Ou a gente precisa passar por um processo de degradação ambiental para a gente poder ficar rico, para daí poder lidar com o problema ambiental. Quer dizer, isso é uma teoria, mas é uma teoria que virou no inconsciente da gente uma maneira da gente pensar que o mundo segue esse caminho. E, na verdade, ela fica uma autoprofecia, porque nós fazemos as políticas públicas aceitando e promovendo essa ideia. Primeiro a gente destrói, mas aí a gente ganha bastante dinheiro exportando mineral, e daí a gente vai ter chance de vencer a pobreza. Nada mais mentiroso que isso. Você olha nos últimos 50 anos e tudo que essa ideia tem mantido é manter a destruição do meio ambiente e crescer a desigualdade e a desigualdade de quem se beneficia. Mas como diz, é inconsciente. E isso você vai da ciência ao político ao público em geral, que aceita isso como naturalizado. Então, enquanto a gente não mudar a ideia de que a gente pode ter um caminho diferente, que não passe por um processo de desigualdade, um processo de degradação, a gente não vai buscar um caminho diferente. Então, eu acho que a gente está nesse momento agora. A COP é um exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são diferentes, as palavras-chave, e o que o Global Assessment ficou conhecido, as palavras-chave a palavra-chave, na verdade, é mudança transformativa. E mudança transformativa começa a partir dos nossos valores. Então, como que a gente associa bens materiais à qualidade de vida? Né? Como que a gente associa a qualidade ambiental com a qualidade de vida? Né? Em vez de aceitar que a poluição é normal, essas injustiças ambientais são normais como parte do processo de desenvolvimento e tal, as pessoas têm que tolerar e tolerar. A gente normaliza problemas que, na verdade, não são normais. Né? Então, acho que a gente tem que mudar fundamentalmente essa ideia de que nós estamos num processo inexorável de desenvolvimento, que é um processo inexorável que passa por esses problemas todos antes de chegar numa oportunidade. É uma ideia falsa, é uma ideia que daí se calça em você acusar outros países que tiveram trajetórias similares, enfim, e se afastar da obrigação, né, eu acho, de pensar desenvolvimento, decisões e coisas assim, de maneira que não passem por esses problemas. Indo para o futuro, está difícil para o Brasil pensar. Eu acho que precisamos de mudanças muito significativas. Nós tivemos uma desestruturação completa da aparelhagem de governança, dos ministérios, a ciência perdeu praticamente todo o fundo. Enfim, nós temos um processo de conflito social, de polarização, uma retomada de uma narrativa racista, misógina,
enfim, não é um processo fácil, não é um processo fácil. Eu acho que é por isso que talvez a minha primeira e última fala aqui são nessas iniciativas e nas iniciativas que muitos de vocês devem estar fazendo e onde vocês vivem estão acontecendo, que eu vejo o futuro, que é realmente começando a mudar a vida onde faz diferença para a gente, é o que a gente pode fazer. E com isso, tentando mudar um sistema maior para que tenha uma repercussão maior. Excelente. Acho que essa fala final, ela representou aqui muitas pessoas. E quando a gente vê, por um lado, que as pessoas tornam natural, por exemplo, a degradação ambiental numa promessa de desenvolvimento econômico, e ao mesmo tempo a gente vive esse cenário onde a desnaturação ou a desconstrução das políticas ambientais do Brasil é uma situação muito complexa, e somente a universidade, a sociedade civil se mantendo ativa, acho que mesmo perante todo esse processo de polarização política que existe, que nós vamos conseguir construir uma solução ou uma saída dentro desse momento que a gente está vivendo, e que ele é bastante complicado. Então, professor Brundizio, eu queria agradecer aqui, a conversa ela está muito boa, e aí a gente chegou aqui no limite do horário, e agradecer que foi assim muito bacana, acho que em nome aqui do programa de pós-graduação em sustentabilidade, junto com o professor Samuel, que é o coordenador do programa, que está acompanhando aqui também, os demais professores, alunos que conseguiram estar conosco aqui nessa tarde, que foi uma tarde muito gostosa, e esperamos aí tê-lo como um grande parceiro também da PUC Campinas, do nosso programa, e ficamos muito felizes aqui com o aceite do nosso ponto de encontro da sustentabilidade. Então, passo para o professor Cândido, que está aqui também, ele vai aparecer aqui agora, está aqui acompanhando, né, nos bastidores, para que ele faça, então, o encerramento formal. E é isso. Agradeço também a todos aí que enviaram comentários e perguntas. Muito obrigado, Diego. Eu gostaria de agradecer ao professor Eduardo Brundizio, fantástica palestra, sua presença prestigia a PUC Campinas, nosso programa de pós-graduação em sustentabilidade. O professor Brundizio mostrou que são muitas as experiências bem-sucedidas de geração de emprego e renda com preservação ambiental, enfim, que é possível desenvolver sem destruição e sem desigualdade. Ao mesmo tempo, né, o momento é dramático, são muitas as dificuldades, né, que nós temos para fazer com que essas ideias de preservação, conservação e igualdade triunfem. Muito obrigado, professor Brundizio. Fica aqui para nós a sua lição, para os nossos professores, para os nossos estudantes, que nós temos que realmente estar pensando que um outro desenvolvimento é possível. Muito obrigado, professor Brundizio. Agradeço ao professor Samuel, nosso coordenador, que acompanhou a palestra até esse momento. Agradeço aos professores Vinícius, Orandi e outros professores que aqui estão. Agradeço aos nossos estudantes e muito obrigado, professor. Tudo de bom para o senhor. Foi muito boa a sua presença aqui na PUC Campinas. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês, eu gostei muito, pela verdade, é uma conversa muito boa, como disse o Diego, a gente podia seguir em frente, mas muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa, acho que um fórum como esse é o que a gente precisa cada vez mais para poder dividir essas ideias, e quem sabe uma visita quando em Campinas, aí pessoalmente conhecer o programa de vocês. Com certeza. Fica aberto um prazer aqui na Indiana. Tá? Já está convidado aqui. Muito obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado. Boa tarde a todos, então. Tchau, tchau. Até o próximo ponto de encontro. Tchau, tchau.